Boa noite, paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Vou dar seguimento aqui naquele estudo da parte anterior, na qual falei da relação da escatologia atual. Falei um pouco da igreja pentecostal, né? Como é o entendimento da igreja pentecostal na área escatológica. Quando eu falo pentecostal, não estou dizendo uma igreja específica, né? Porque a quadrangular é pentecostal, a congregação é pentecostal, a assembleia é pentecostal. Então tem um número muito grande de igrejas, né, que são pentecostais, né? Então, eu quero fazer uma pequena introdução neste estudo aqui, que eu acho que vai dar duas partes, né? A gente vai ler Daniel 9, o verso 24, 25, 26 e o 27, né? E tem muita confusão nesse pequeno trecho do livro de Daniel, né? Muitas pessoas erram, né? Erram feio ao falar das 70 semanas, né? Então, nessa primeira parte eu vou falar como que a igreja do Leandro Quadro, na verdade de uma certa forma a igreja adventista, mas vai ser assim, tem várias vertentes dentro da igreja adventista, né? Tem a igreja adventista do sétimo dia, tem uma outra igreja que é adventista, mas ela tem uma certa diferença da adventista do sétimo dia. Então, assim como na pentecostal tem várias vertentes também, né? Tem várias linhas de interpretações, né? Na área escatológica. E também no seu segmento cotidiano, também. Tem esses detalhes aí. Então, primeiramente, eu quero fazer uma introdução aqui que eu já falei anteriormente. Não quero ofender nem a igreja adventista, nem a igreja pentecostal, assembleiana, Deus é amor e por aí vai. Nem a igreja católica, nem outras igrejas, outras pessoas que estão me assistindo, me vendo, né? Na verdade, eu quero trazer um estudo. Eu estudo profecias, eu estudo a palavra do mestre, e eu vou expor o meu entendimento, aquilo que o Senhor Deus está me mostrando, me falando, né? Através dos estudos, eu vou expor, tá certo? Então não se sinta ofendido, não se sinta, né, que eu estou querendo mexer com alguém, não é isso, tá certo? A palavra do Senhor foi feita para estudar, para ser examinada e compartilhada, né? Aí você vai ouvir, você vai reter o que é bom, e o que não for bom você não retenha, tá certo? O importante é que de alguma forma esse estudo sirva para edificar algum ponto na sua vida, nos seus estudos, naquilo que você faz referente à palavra de Deus. Amém? Também quero usar esse momento, porque eu quero falar aí para a galera que mora aqui em Mogi Guaçu e região, que a gente está estudando a palavra na igreja também, todas as terças-feiras, a partir das 7h30. No meu Face tem as publicações que vão falar aí o endereço, os horários, como que funciona certinho, tá bom? Deus abençoe vocês e vamos para o estudo então. Daniel 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, e para selar a visão, selar a profecia e ungir o santo dos santos, né? Então esse verso 24, você nunca vai ver, eu vou usar o nome aqui, Leandro Quadros, porque é uma pessoa que está aí na mídia, né? Numa das vertentes da adventista. Você nunca vai ver ele explicar esse verso 24. Porque esse verso 24 está ligado diretamente, aliás, todos os versos aqui estão ligados diretamente com as festas, né? Com as festas, né? E esses 7 pontos aqui que o anjo está falando para Daniel, precisam se cumprir para findar as 70 semanas, né? Ele já começa. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para... Aí ele começa a pontear, ponto por ponto. E esses 7 pontos têm o seu cumprimento no corpo do homem, e não em um corpo, e não em um templo físico. Por exemplo, né? Cessar a transgressão, que é o primeiro ponto. Templo físico, prédio, ele não peca. Então não tem como cessar a transgressão no prédio. E por aí vai. Você pega os 7 pontos. Entende?
Então começa por aí o entendimento. Segundo ponto nesse verso. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel. Então o povo de Daniel, falando diretamente para o Leandro Quadros, né? Não é só judeus, né? Porque no entendimento do Leandro, ele vai falar que as 70 semanas se cumprem, né? Se cumprem lá na época de Estevão. Então, e dali por diante, né? Acaba o tempo dos judeus e entra ali o tempo do povo de Deus, a igreja, etc, etc, né? Só que, para quem conhece o estudo das duas casas de Israel, sabe que Israel tem 12 tribos e judeus é uma tribo só, né? Então, quando você fala que terminou esses pontos aí sobre os judeus, você está se excluindo você, né? Porque as outras tribos, né, se espalharam entre as nações, se misturaram com os gentios, né? E quando Cristo chega na terra, elas voltam para Jesus, né? Como Isaías profetizou, Jeremias, Ezequiel. E eles não só voltam, como eles também são chamados de gentios, né, no período que eles estão entre as nações, né, antes de Jesus chegar à terra. Tá? Até porque o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever falar lá em Efésios 2, por exemplo, e outras cartas, agora eu me dirijo a vocês outros gentios, né? Quando ele fala gentios, ele está apontando para nós, mas também ele está falando para as outras tribos que foram espalhadas, entende? Então, quando você finda esse estudo de 70 semanas em Estevão, né, esses pontos aqui, 7 pontos que precisam acontecer no corpo do homem, né, você está se excluindo e está excluindo muitas pessoas de participar de tudo isso aqui que está relacionado com as festas, certo? Uma outra, e detalhe, né, no início do capítulo, do 1 ali para frente, Daniel começa a orar. E na oração dele, ele fala quem que é o povo dele. Né? Perdoa, Senhor, o pecado dos meus pais, né, da minha cidade, dos judeus no caso, mas também perdoa os pecados de todo Israel. Quando ele fala todo Israel, ele está falando 12 tribos. Quando ele fala 12 tribos, ele está incluindo o Israel espiritual de Deus, que somos nós. Entende? Então o anjo vai trazer ali a explicação, né? Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalizações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Né? Esse verso 25 está falando o quê? Do momento que Daniel recebe a profecia até o ungido, né, que é Cristo. É o que precisa acontecer, né? Em tempos angustiosos, inclusive. Então, mostra aí a edificação física, né, da época deles, né? Daniel mesmo, vamos ler o verso 26 para a gente concluir o pensamento. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como um dilúvio, assim como está lá em Naum. E até o fim haverá guerra, e desolações são determinadas, né? Então esse verso aqui, ó, 25 e 26, está ligado diretamente com a festa das primícias, certo? Vou falar um pouquinho da festa das primícias, né, para encaixar aqui para vocês verem. E isso, as vertentes da igreja adventista que eu conheço, eles não estudam essa parte das festas, né? Eu nunca vi eles falar disso, né? Mas vamos lá. Festa das primícias. O que acontece na festa das primícias? Depois que eles comemoram a Páscoa e Pães Asmos, né? No finalzinho da festa de Pães Asmos, no 7º dia, eles têm que apresentar um feixe de trigo como oferta perante o Senhor, e esse feixe de trigo é movido, né, no dia imediato ao sábado, que é no domingo, né, cai no domingo. Esse feixe de trigo é Cristo, né, aponta para Cristo, como primícias, né, primícias. E o detalhe é que eles têm que fazer isso por 2 vezes no ano, dentro da festa primícias, né. Na primeira colheita apresenta um feixe de trigo que aponta para Cristo. No final do ano, ou seja, na última colheita, eles têm que trazer já uma quantia maior, porque tipifica toda a colheita, né? Que são a última colheita. E isso Deus está dizendo através dessa festa primícias,
né? Quase todo o mistério do evangelho dele. Quando Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 15, no verso 23, ele vai falar lá da festa das primícias, num contexto de ressurreição e arrebatamento, inclusive, né? 1 Coríntios 15, 23, né? Cristo é as primícias, né? Falando da festa das primícias, né? Depois nós, na sua vinda. O que ele está falando com isso? Ele está falando de Joel e ele está falando lá de Apocalipse 14. Lá em Joel, no capítulo 2, verso 13, Joel vai falar lá: lançai a foice, porque a seara já está madura. Contexto de grande tribulação, lá no capítulo 2 de Joel, né? Lá em Apocalipse 14, verso de número 14 também, vai ter o que lá? Um anjo grande, em cima da nuvem, né? Com uma foice na mão. E um outro anjo, maior, com autoridade, vai falar: olha, pega a tua foice e ceifa a seara da terra, porque já está madura. Entende? Ele está falando da festa das primícias ali. Depois vai aparecer ainda, né? Os 144 mil selados, né? Comprados da terra, né? Então Deus está anunciando através da festa das primícias a primeira colheita, que é Cristo, e depois a segunda colheita, que é nós. Isso lá na lei, mas no literal é isso que Deus está dizendo. Das colheitas, no contexto da ressurreição, e primícias. Tá certo? Loguinho eu vou fazer vídeos, né? Estudos sobre as festas. Na sequência eu estava fazendo, eu tive que parar, por causa do áudio não estava legal. Mas eu vou voltar de novo a fazer os vídeos, né? E aí na festa das primícias eu vou detalhar melhor esse assunto. É só para a gente compreender que o verso 25 e 26 aqui de Daniel. Então quando o anjo está falando 70 semanas, ele está fazendo uma referência das 7 semanas vezes 7. Lá na lei, que dá 49 dias, né? A festa das primícias, né? Primeira colheita no primeiro dia da semana, o último dia de pães asmos, e cai no primeiro dia, já entrando para a festa das primícias, né? Quando chega no dia 49, que é o último dia de primícias, que eles entregam a última colheita ali, né? A grande colheita, inclusive, cai num dia de número 50, que aponta por Pentecostes, né? Aponta não, cai no dia do Pentecostes também. E esse dia de Pentecostes lá na lei é passado uma grande trombeta na terra. E isso vai levar nós diretamente lá para o Apocalipse, né? Mas não é um assunto que eu vou entrar agora. Questão de trombetas, né? Então, no verso 26, ele está falando 62 semanas será morto ungido e já não estará. Aqui que está o ponto X da questão. Quando o estudo da Adventista fala que as 70... como é que se diz, né? Vai falar daqui a pouco, na verdade, né? Sobre a aliança, né? Ele firmar a nova aliança. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, né? E sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, sobre o príncipe, né? Então, no estudo lá do Leandro Quadros, esse príncipe é Cristo, porque ele chega na terra, quando Jesus chega na terra, cessa o sacrifício de animais dos judeus, certo? E quando ele sai da terra, se cumpre 3 anos e meio, né, de ministério de Jesus, e eles contam como metade da semana. Jesus faz aliança no início da semana, quando ele chega, e na metade da semana, no entendimento deles, quando Jesus sobe aos céus, né, aqui está falando, ó, já o ungido já não estará, ou seja, o ungido subiu, ascendeu aos céus, né? Aí fecha a semana, conclui, né, a metade da semana, que ele cessou o sacrifício na metade da semana, e no final da semana ele vai aos céus, né, e termina o tempo dos judeus. Algo semelhante assim, no entendimento deles. Mas o detalhe, o que acontece? O problema é que, ao afirmar, né, que Jesus faz uma aliança no início da semana, ou seja, no início do ministério dele, entra em contradição, num ponto aí pelo menos. O escritor do Hebreus vai falar, acho que é no capítulo 8, vai falar que enquanto vive o testador, prevalece a lei. Morrendo o testador, né, aí entra em vigor o novo, né, a nova aliança, né? Até porque ele está num assunto lá de sacerdócio, né? Por exemplo, né, ele vai falar lá, o escritor do Hebreus, né, capítulo 7 e capítulo 8. Se o sacerdócio levítico, juntamente com Arão, tivesse sido perfeito, não haveria nenhuma necessidade de buscar uma nova aliança, um novo sumo sacerdote que se compadecesse das nossas fraquezas, né? Então,
enquanto vive, aí ele entra no tempo, no texto lá, né? Enquanto vive o testador, isto é, Cristo, enquanto ele está vivo na terra, não tem nova aliança. Morrendo o testador, vigora a nova aliança. Ou seja, quando Jesus, na noite que ele toma Santa Ceia com os discípulos, e ele fala, este é o cálice da nova aliança, né? E por aí vai. Então é neste momento que entra em vigor a nova aliança. É neste momento que ele faz o pacto. É neste momento que ele coloca ali a nova aliança em vigor. Porque ele morre naquela noite, entende? Então naquele momento começa a contagem de nova aliança. Não quando ele inicia o ministério. Se começou ali naquela noite, como que vai dar 3 anos e meio daquela noite para frente? Para se cumprir no tempo de Estevão, né? Tá compreendendo? Então não tem como ser o Cristo, né? E Cristo, se ele fizer uma aliança comigo e com você, ele não vai voltar atrás para na metade da semana ele quebrar a aliança, não é? Agora a questão do povo. O povo de um príncipe que há de vir destruir a cidade e o santuário. Esse povo foi o exército romano, literal, que entrou lá. Só que os meninos lá, os judeus, o Flávio Josefo, conta no livro deles lá que nesse período, quando 70 anos depois, né, que houve essa destruição lá no santuário, literal, o exército romano fazia, eu esqueci o nome da palavra aqui, ele chamava o exército dos países vizinhos, né? Principalmente o exército da Turquia e da Síria, do Iraque, daquela região lá, para compor o exército dele. Então, os homens que estavam, na verdade, vestidos de roupa romana, eram sírios, né? Era Iraque, muçulmanos, arábios, né? Todo o povo que tem ódio de Israel, entende? Eles odeiam Israel, né? Eles não vê a hora de destruir Israel ali, né? Varrer Israel do mapa. Então, quando houve essa oportunidade que o rei de Roma lá, começou a chamar, eu esqueci o nome que eu uso aqui, fugiu o nome da palavra aqui. Quando ele começa a chamar homens para se agregar no exército dele, ele veio o povo do Iraque, da Síria e da Arábia, né? Isso está lá no livro do Flávio Josefo, os judeus lá que escreveram a história da época, né? Então não tem como você me dizer que é Roma que foi que destruiu, né? Até porque os romanos, mesmo quando ficaram sabendo, não era tarde, aí não tinha mais jeito de voltar atrás, né? O que eu ia falar mais nesse ponto aqui? Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, metade da semana fará cessar o sacrifício de oferta de manjares, né? Então esse sacrifício também aponta para nós, né? Aponta para nós, né? Mas eu vou finalizar a parte do vídeo, já está grande, eu quero falar de mais coisa. Eu vou voltar com a parte número 2 deste estudo de Daniel 9, mas na outra parte eu já vou falar como é que se diz? O entendimento que a igreja pentecostal tem. Nessa parte eu falei da igreja adventista, bastante, o entendimento deles, lembrando que eu não quero ofender ninguém, só estou julgando as profecias, o que eu estou entendendo, tá certo? Estou expondo o meu entendimento. Na parte próxima eu vou falar da igreja pentecostal, o entendimento deles nesse mesmo assunto. Que aí a gente vai entrar lá na questão do terceiro templo. Agora uma coisa para vocês entenderem, uma novidade na verdade, para quem não sabe. Se você falar para um adventista, você já viu falar do terceiro templo? Eles não sabem disso aí. Eles não sabem. Então olha só como é que a palavra do Senhor, ela tem muitos caminhos, né? Muitas doutrinas, né? Que os homens vão colocando. E uma palavrinha pode mudar muita coisa, né? Dentro da escatologia, dentro do entendimento, dentro de um pequeno trecho da Bíblia, né? Uma palavrinha pode mudar muita coisa. Então, eu conheço algumas pessoas que são adventistas, né? Eu já perguntei para eles, você já ouviu falar do terceiro templo? Não está escrito isso. Já está entendendo, né? Até os adventistas tem uma parte que, vamos dizer assim, que eles erram na profecia, no meu ver. Mas também na igreja pentecostal da qual eu faço parte, também tem erros, né? Ou seja, não tem igreja perfeita, vamos falar a verdade, não tem igreja perfeita, né? Mas a palavra do Senhor é perfeita, né? A palavra do Mestre não entra em contradição, né? Então o que a gente precisa fazer é o quê? Estudar e colocar a palavra à prova, né? Mas só tem um meio de fazer isso, né? Estudar e expor, né?
e expor. O irmão vai expor o entendimento dele, o outro vai expor o entendimento dele, e as palavras vão se cruzando, tá certo? E o Senhor Deus vai harmonizando tudo, né? Através do Espírito Santo, certo? Deus abençoe você, até a próxima parte. Não esquece de curtir, compartilhar e, se for possível, marcar algumas pessoas para a palavra do Senhor ser divulgada mesmo. Amém? Deus abençoe, até a próxima parte então.